Bom dia a todos. Em nome de Jesus, nós vamos estudar um tema muito importante da Palavra de Deus que nós encontramos na profecia. E nós vamos aqui ver várias citações do Espírito de profecia sobre a questão dos movimentos dissidentes, os movimentos separatistas que têm surgido em ataque à verdadeira igreja que Deus levantou, o movimento adventista. Então, a ira do dragão contra a igreja remanescente, o ataque de movimentos dissidentes contra a igreja adventista do sétimo dia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 20, no versos 29 e 30, que diz o seguinte: porque eu sei que após a minha partida, lobos ferozes entrarão no meio de vós, que não pouparão o rebanho. E também dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas, para arrastar os discípulos atrás de si. Irmãos, todos os movimentos dissidentes, todos eles têm a mesma missão: fazer discípulos entre os adventistas do sétimo dia. Certa vez, um pastor reformista, ele me disse: Emerson, cada um em busca de mais um adventista em Babilônia. Esta é a nossa missão, disse ele. Mas eu pergunto aos irmãos, será que essa missão é verdadeira? É porque os reformistas eles só querem levar os adventistas para eles. Então, o evangelismo, não só dos reformistas, mas de todo o movimento separatista, o objetivo deles é a igreja adventista. Exatamente. Mas é uma obra satânica, ok? Eu fui reformista, eu fui dissidente 20 anos, e eu fiz justamente, sinceramente enganado, esse trabalho de ataque contra a igreja no passado. Mas graças a Deus, hoje eu estou liberto dos enganos dos falsos movimentos de reforma. Então eu quero compartilhar com vocês hoje, nesse estudo, o perigo que existe em ser um dissidente. Então é isso que nós vamos ver. Então vamos aqui para o primeiro slide. Uma velha nova mentira. Irmãos, no passado, no ano de 1893, Ellen White, ela diz que um leigo descontente, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o senhor Stalton, ele publicou um folheto chamado O Alto Clamor, Caiu Babilônia. E esse folheto, ele circulou amplamente entre os adventistas. E nele o autor alegava, então ele dizia nesse folheto, que a igreja adventista do sétimo dia tornou-se Babilônia. E que o alto clamor era um chamado para que todos os que querem ser salvos saem dela. Aí a irmã White advertiu este irmão dizendo: se estais ensinando que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, estais errado. Essa citação você tem no livro Testemunho para Ministros, na página 59. Irmãos, esse engano é a mentalidade de todo falso movimento de reforma. E este engano não morreu no ano de 1893, não. Vamos ver o que Ellen White profetizou sobre este engano. Há um perigo que ainda estava no futuro. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? Foi-me mostrado que as falsas teorias insinuadas no passado, maneira alguma, surgiram em vão. Em havendo oportunidades favoráveis, elas reaparecerão. Vida e Ensinos, página 81. Irmãos, de acordo com esse texto inspirado, o que surgiria no futuro, havendo oportunidades favoráveis? O que surgiria? As falsas teorias insinuadas no passado, elas reaparecerão. Então vamos ver um exemplo. O que surge em nossos dias? O que Ellen White profetizou? Então ela diz: surgirão mensagens de acusação contra o povo de Deus. Então ela disse que falsas mensagens haveriam de surgir no futuro. E essas mensagens seriam de acusação contra a igreja de Deus. Que mensagens seriam essas?
ela diz: imitando a obra feita por Satanás em acusar o povo de Deus. Pretender que a Igreja Adventista do Sétimo Dia seja Babilônia é fazer a mesma declaração que faz Satanás. Então ela diz, irmãos, que os enganos do passado não surgiram em vão. Esses enganos haveriam de reaparecer, como nós já lemos, né? E esses enganos haveria a pretensão de acusar a Igreja Adventista do Sétimo Dia de ser o quê? Babilônia. Mas ela deixou de forma bem clara que essa pretensão seria uma declaração a mesma de Satanás. E ela continua, que é um acusador dos irmãos, acusando-os de dia e de noite perante Deus. Por esse mau emprego dos testemunhos, almas serão levadas à perplexidade, porque não podem compreender a relação dos testemunhos para com a atitude assumida pelos que se acham no erro. Testemunho para ministro, na página 42. Ou seja, ela profetizou que essa mensagem de acusação, que a Igreja Adventista é Babilônia, que o povo de Deus tem que sair dela, ela diz que é uma mensagem do diabo. E ela diz que esses que fariam tal afirmação, eles fariam mau uso do quê? Dos testemunhos do Espírito de profecia. E nós vemos hoje essa profecia se cumprindo ao pé da letra com diversos movimentos separatistas. Exemplo, os adventistas históricos é um exemplo. Os adventistas da Reforma é outro exemplo. Os adventistas da Reforma completa, os adventistas remanescentes, e outros, infelizmente, caíram nesse engano de Satanás. Agora, considere o testemunho citado e nós temos por resultado do que nós lemos até aqui. As acusações existentes hoje já eram o quê? Previstas. Elas cumprem o propósito de Satanás. A experiência do passado se repete. E em harmonia com a previsão de que surgiriam no futuro enganos do passado, encontramos hoje pessoas que pretendem que o alto clamor é um chamado para todos os que querem ser salvos saírem da Igreja Adventista, a Igreja da Profecia. Ok? Próximo. A mensagem do falso alto clamor. Aqui nós temos um outro exemplo do que acontece até os nossos dias. Por exemplo, no ano de 1919, os reformistas, eles publicaram 10.000 cópias de uma revista descrevendo a Igreja Adventista como Babilônia. E nessa revista, irmãos, os reformistas, eles tentavam provar através dos escritos de Ellen White que as palavras caiu Babilônia, de Apocalipse 18, se aplicavam à Igreja Adventista. E essas revistas não só foram distribuídas entre os adventistas, mas também onde celebravam reuniões públicas, com a assistência de centenas de pessoas estranhas. E eles colocavam-se à porta 2 ou 3 comportores que distribuíam a revista. Isso está escrito no livro Protocolo de Fredençal, na página 37 e 38. Eu tenho um exemplar aqui, publicado pelos próprios reformistas aqui no Brasil, ok? Na sua editora, deixa lá, na sua editora A Verdade Presente. Porque para eles, este engano é uma verdade presente, ainda hoje. Mas nós vimos até aqui que Ellen White, ela combateu este engano. Mas no ano de 1919, ressurgiu com os reformistas. E continua até hoje. Não faz muito tempo, ainda este ano, um pastor reformista, ele esteve na minha casa. E ele disse: Emerson, a Igreja Adventista, ela é Babilônia. Ela é Babilônia. E nós apresentamos alguns desses textos que Ellen White diz que isso é fazer mau uso dos testemunhos, que é uma mensagem do diabo, não vem do céu. Ok? Próximo. Alguns dos vários movimentos dissidentes sem profecia, como eu já citei aqui,
Aqui nós temos aqui os adventistas do movimento do Advento, que também prega a mesma mensagem, né? Os adventistas Última Voz de Misericórdia e etc. Todos esses movimentos, eles têm algo em comum. Todos eles acusam a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Babilônia. E eles fazem o chamado, sai dela, povo meu. Esses movimentos dissidentes, eles não possuem base profética para a sua existência. Deus não os chamou como movimento, como sua igreja. Não. Esses movimentos existem por vontade do diabo. Por vontade do diabo. E Ellen White, ela diz em Testemunhos Seletos, volume 1, na página 166, falando desses movimentos que surgiram desde o seu tempo, desde o século XIX até o fim do tempo da graça. Ela diz o seguinte sobre esses: erguem-se continuamente pequenos grupos que creem que Deus está unicamente com os poucos dispersos, e sua influência é derribar e espalhar o que os servos de Deus constroem. Espíritos desassossegados que desejam ver e crer constantemente alguma coisa nova. Surgem de contínuos, uns aqui e outros ali, fazendo todos uma obra especial para o inimigo, e todavia pretendem possuir a verdade. Então é um texto claro para nós não sermos enganados por essas mensagens que têm surgido de ataque contra a Igreja de Deus. O alto clamor do anjo de Apocalipse 18 não é um chamado para sair da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o que diz o Espírito de profecia. O anjo de Apocalipse 18. Os reformistas, os adventistas da Reforma, eles dizem ser este anjo, o quarto anjo. Eu preparei uma apostila. Aqui traz todos os textos do Espírito de profecia que mostra que nenhum desses movimentos dissidentes representam o anjo do Apocalipse 18. Que os reformistas não são este anjo na profecia. E eu tenho esse material aqui que eu preparei há algum tempo. Quem tiver interesse, pode tirar um xerox, né, ou bater uma fotografia do material. Está disponível aqui para vocês, outros materiais, para vocês poderem até pregar e advertir os sinceros que estão lá enganados com respeito ao assunto. Então, um material muito importante para você estudar com movimentos dissidentes que pregam e ensinam que eles são o quarto anjo, mas eles não são. A obra deste anjo ainda não começou, é só no decreto dominical. Okay? Mas aqui está o material para você adquirir. Okay? Mas o que Ellen White diz? Vamos lá. Ela diz o seguinte: que todos os que lerem essas palavras lhes deem toda a consideração, pois em nome de Jesus desejo que elas impressione cada alma. Quando se levanta alguém do nosso meio, ou seja, dentro da igreja, ou fora de nós, fora da igreja, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número dos de Babilônia, e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela, podereis saber que esse tal não é portador da mensagem da verdade. Então está claro, irmãos. Se alguém diz que a Igreja Adventista pertence ao número dos de Babilônia e que o alto clamor, Apocalipse 18, o quarto anjo, é um chamado para sair dela, Ellen White diz, podeis saber que esse tal não é portador da mensagem verdadeira. E qual deve ser a nossa atitude para com esses movimentos separatistas, com essas mensagens falsas que eles possuem? Ela continua dizendo: não recebais, não os receba em sua casa para ouvir essas heresias, não recebais, não lhes desejeis bom êxito, pois Deus não falou por ele nem lhe confiou essa mensagem. Mas ele correu antes de ser enviado. O que significa correr antes de ser enviado? Ellen White aqui, ela está fazendo uso das palavras do profeta Jeremias. Vamos ler esse texto. Texto de Jeremias,
Jeremias, vamos ali no capítulo 23, versículo 21. Jeremias, capítulo 23, verso 21. Todo o contexto está falando dos falsos profetas. Todo o contexto está falando dos falsos profetas. Agora, olha o verso 21. Deus falando: eu não enviei esses profetas, contudo eles foram correndo. Eu não lhes falei, contudo eles profetizaram. Ou seja, uma mensagem falsa não enviada por Deus, são todos falsos profetas. Eu não os enviei, eles correram. A mensagem que se aplica a todo falso profeta. E todos aqueles que seguem essa linha de raciocínio são falsos mensageiros, ok? Referindo-se aos diferentes movimentos que surgiriam no futuro, Ellen White ela continua dizendo, no mesmo livro, na página 41, ela diz: semelhantes mensagens hão de apresentar-se, e delas será declarado serem enviadas de Deus, mas tal declaração será falsa. Irmãos, ela sabia o que ia acontecer no futuro. Ela disse que essas declarações continuariam sendo falsas. Entenderam? Mesmo no futuro. Agora um exemplo dos falsos ensinos que ressurgem. Os reformistas, eles escrevem, né? A classe numerosa é assim como eles nos chamam, como Igreja Adventista, a classe numerosa, que passou para as fileiras do adversário, deve primeiro desenvolver completamente o seu caráter apóstata, cumprindo também as condições da completa queda de Babilônia. Olha só, coisa terrível. Está na literatura deles, no livro O Quarto Anjo na Profecia e História, na página 26. Mas nós vimos alguns slides que Ellen White falou que pretender que a Igreja Adventista seja Babilônia é fazer a mesma afirmação que faz Satanás. Então está aí. Enganos satânicos dos últimos dias. O apóstolo Paulo, ele deu advertências a esse respeito. Agora Ellen White vai fazer uso do texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ela diz, usando esse texto: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Agora olha só que doutrina de demônios ela está se referindo. Meu irmão, soube que estás assumindo a posição de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia, e de que todos os que querem ser salvos devem sair dela. Não sois o único homem que o diabo tem enganado nesta questão. É um engano do diabo. Durante os últimos 40 anos, um homem após outro tem se levantado e alegado que o Senhor o enviou com a mesma mensagem. Mas permita-me dizer-vos, como a eles tenho dito, que essa mensagem que proclamais é um dos enganos satânicos destinados a criar confusão entre as igrejas. Irmãos, é uma mensagem satânica que cria confusão dentro da igreja. E é exatamente o que acontece quando esses movimentos surgiram dentro da Igreja Adventista e depois saíram. Eles causaram muita confusão e continua causando confusão na mente daqueles que não estão informados com respeito a esse assunto que Ellen White vem tratando desde o ano de 1893. A história vem se repetindo até hoje. E Ellen White fala que é um dos enganos satânicos dos últimos tempos, dos últimos dias. Então, muito importante essa citação de Testemunho para Ministros, na página 58 e 59. O que deixa Satanás feliz?
Testemunho para a Igreja, volume 5, a página 645. Se Satanás puder, por algum meio, espalhar a impressão de que os adventistas do sétimo dia são a escória de todas as coisas, ele ficará feliz em fazê-lo. Ok? Que falsa mensagem foi vista pela irmã White surgindo das profundezas de Satanás? Essa palavra profundezas de Satanás, ou profundezas dos agentes satânicos, aparece a primeira vez em Apocalipse, capítulo 2, verso 24. Profundezas de Satanás significa o mais profundo engano, enganos sutis e perigosos. Então vamos ver essa citação que aparece em Testemunho para Ministros, na página 37. Aqueles que afirmam que as igrejas adventistas do sétimo dia constituem Babilônia ou qualquer parte de Babilônia, deveriam antes ficar em casa, porque essas pessoas, quando surgem com essas ideias e formam movimentos separatistas, eles visitavam a igreja e iam lá fazer confusão na mente dos irmãos. Então Ellen White falou, melhor vocês ficarem em casa, fiquem na sua casa. E ela continua, agentes satânicos têm vindo das profundezas, olha lá, inspirando os homens a unir-se em uma confederação do mal. Isso é uma união do mal, essa mensagem. Para perturbarem, perturba mesmo, eles perturbam, e atormentarem quem? O povo de Deus, causando-lhe grande aflição. Irmãos, você quer tropeçar e cair nos enganos de Satanás? Nunca aceite esse engano. Nunca aceite esse engano. A mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia. Agora nós temos uma mensagem do Espírito de profecia, uma mensagem mais próxima. O que Jesus, não Ellen White, mas o que Jesus nos diz sobre esses movimentos que pregam que a igreja é Babilônia ou parte dela, e que o fiel tem que sair, se separar. Olha o que o Senhor Jesus diz. Jesus vem para dar aos membros da igreja, individualmente, as mais ricas bênçãos, uma vez que eles abrem a porta do coração. Ele, Jesus, ele não os chama nenhuma vez Babilônia, nem pede que saiam. Jesus não pede para ninguém sair da igreja. Mas diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, com mensagens de advertência e reprovação. Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 67. Então nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus, ele diz, não saia. Por outro lado, os movimentos dissidentes dizem o quê? Sai dela, povo meu. Você acredita em quem? Nós acreditamos na mensagem que vem da boca de Jesus, que ele diz, não saia. Ok? Em João, no capítulo 10, Jesus ele é apresentado como o bom pastor. E o texto bíblico diz que as suas verdadeiras ovelhas ouvem a sua voz e obedecem. Não ouvem a voz do estranho. O estranho pede para sair, mas Jesus diz, não saia, permaneça comigo. É a mensagem de Jesus. Eu tenho aqui esse livro dissidente, chama Ide Ensinai. É um livro de estudos doutrinários publicado pelos reformistas. Ok? Este é um livro de trabalho com os adventistas que eles fizeram. Neste livro, na página 148, olha só a mensagem satânica e sutil que tem aqui, contradizendo o que Jesus diz, para não sair. Diz assim, olha a pergunta. Que atitude corajosa deve tomar os sinceros de Laodiceia? Que atitude deve tomar aqueles que são sinceros, adventistas, que estão na igreja de Laodiceia? Aí eles citam Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Olha aqui. E nós vimos vários textos mostrando que não é assim. Essa citação de Apocalipse 18, sai dela, povo meu, não é para a igreja adventista. É para a igreja católica, para a igreja romana,
para as igrejas que bebem do vinho de Babilônia. E acima, nós temos aqui um testemunho apócrifo, uma citação falsa, que é usada como se fosse de Ellen White, é usado no trabalho dos reformistas. Esse texto não existe. Eu vou ler para vocês, olha o que diz. Não há esperança em Sardo, nem esperança em Laodiceia. Saindo de tais condições, devem os vencedores ingressar na igreja de Filadélfia. Sinais dos Tempos, 17/1 de 1901, páginas 7 e 8. Essa citação é falsa, não existe em lugar nenhum. Eu fui reformista e eu era daquele grupo que nós fazíamos evangelismo contra a igreja adventista e nós tiramos muitos adventistas da igreja. Eu fui um que ajudei a tirar muitos irmãos adventistas e levarem para o movimento. Então, alguns nós já alcançamos, outros não tivemos mais contato e não quiseram estudar. No passado aqui teve um reformista que deu testemunho também, que ele fez a mesma coisa que você. Ele levou muitos irmãos e agora está tentando tirar para levar de volta a igreja adventista e ele chora amargamente. Então, é triste. Hoje eu falo isso com tristeza, não é com alegria não. Então vejam, quando eu era reformista, eu usava essa citação nos meus estudos com adventistas. Mas eu pensava que o texto aqui era verdadeiro. Eu acreditava que o texto era verdadeiro. Quando eu descobri que esse texto é falso, para mim foi o fim do mundo. Aí eu comecei a pesquisar melhor e fui encontrando vários outros textos falsos, que não são de Ellen White e é atribuído como se fosse. Aí eu comecei a questionar um pastor aqui, outro ali. Inclusive eu recebi a carta de um dos grandes teólogos na época, em 2001, pastor Alfonso Balbaca, reformista. Ele me escreveu dos Estados Unidos. Eu até tenho aqui a carta, o material, ele dizendo, irmãos, esse texto não existe. Aí escrevi para os depositários White nos Estados Unidos, no Brasil, também a mesma resposta, não existe. E onde eu ia buscando informação sobre o assunto, não existe. Reformista. E ele mesmo confirmou? Ele confirmou numa carta para mim. Eu até tenho a carta aqui, ó, e o Xerox. Quem quiser depois tirar cópia, eu tenho aqui um material de muita coisa, tá? Então, irmãos, o que acontece? Os movimentos dissidentes, eles acabam apelando para a falsidade. Mas muitos estão lá, sinceramente enganados, como eu estive, usando citações que não é de Ellen White. E quando usa a citação de Ellen White, é fora de contexto. Outro problema também que existe entre eles. Ok? Mas vamos lá, vamos continuar. O espírito de profecia continua nos advertindo. Ellen White continua nos ensinando. A mensagem que declara a igreja adventista Babilônia e chama o povo de Deus a sair dela não vem de nenhum mensageiro celeste ou nenhum instrumento humano inspirado pelo Espírito de Deus. Não é de Deus, irmãos. Não é de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 66. Ela diz também em Testemunho para Ministros, na página 51. Afastai-vos desses, não tenhais comunhão com a sua mensagem, por muitos que eles citem os testemunhos, e atrás deles buscam entrincheirar-se, não os recebais, pois Deus não os incumbiu dessa obra. Aqui nós temos 3 recados da profetisa. Ela diz, afastai-vos desses, se afaste deles. Não tenhais comunhão com a sua mensagem. Não os recebais, não os receba. Não os receba onde? Não receba na sua casa. Com essa mensagem, não. E aqui Ellen White, provavelmente, ela está usando como base o texto bíblico de 2 João, capítulo 10 e 11, onde diz que se alguém traz uma doutrina que entra em desacordo com os ensinamentos de Deus, não receba em sua casa, não deis boas-vindas, porque aquele que recebe passa a ser cúmplice de suas más obras.
Ok? Então é um texto muito claro. Eu acho que não deixa dúvida, né? Não deixa dúvidas. Irmãos, quem são os mais fáceis de serem enganados por essa mensagem? Ellen White, ela também diz, né, sobre esses. O que aconteceu comigo, acontece com outros, né? O perigo. Olha só, veja se você está aqui. Né? Quem são os mais fáceis? Satanás usará toda pessoa que possa ter acesso, inspirando homens a criarem falsas teorias ou a se desviarem por qualquer tangente errada, para dar origem a um falso excitamento e assim desviar as almas do verdadeiro assunto para esse tempo. Presumo que algumas pessoas poderão ser enganadas por vossa mensagem, porque estão cheias de curiosidade e o desejo de alguma coisa nova. Irmãos, a pessoa que é muito curiosa, a curiosidade, ou aquele que tem desejo de alguma coisa nova, interesse por novas doutrinas, ensinamentos estranhos, esses são os mais fáceis de serem enganados. E ela diz, muitos já têm passado por esse terreno. Olha, muitos já caíram nesse engano, por causa da curiosidade, né? Por causa do desejo de uma doutrina nova, estranha. Então, muitos já têm passado por esse terreno e têm causado grande mal. E ao saírem outros precipitadamente cheios de zelo para proclamar essa mensagem, vez após vez foi-me mostrado não ser ela a verdade. Ou seja, aqueles que também são cheios de zelo, mas zelo sem entendimento, são fáceis de serem enganados por essa mensagem. Então, muito cuidado, muito cuidado. Aqueles que derem ouvidos a essa falsa mensagem e procurarem fermentar outros, serão enganados e preparados para receber avançados enganos. E eles virão o quê? A nada. Próximo. Agora, o que se torna um dissidente caso não se arrependa? Olha o perigo aqui. O que se torna? Ellen White diz que esses mestres seguem as labaredas do seu próprio fogo e agem segundo o seu próprio juízo independente e embaraçam a verdade com falsas noções e teorias. Rejeitam o conselho de seus irmãos e avançam em seu próprio caminho, até se tornarem justamente o que Satanás deseja. Do quê? De espírito, mente desequilibrado. O dissidente, ele se torna um desequilibrado. Olha o perigo. E Ellen White diz, advirto meus irmãos que se guardem contra a operação de Satanás em todas as suas formas. Testemunho para Ministros, na página 56. Quem é Babilônia? Ou filha de Babilônia, ou parte de Babilônia? Quem são? Ellen White, ela diz que aqueles que são Babilônia, eles mantêm pelo menos essas 4 características de Babilônia. Quais são? Então diz aqui, as igrejas denominacionais caídas é que são Babilônia. Babilônia tem estado a promover o quê? Doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da pré-existência de Cristo antes de seu nascimento em Belém, a defesa e exaltação do primeiro dia da semana, o domingo, acima do santo e santificado dia de Deus. Então, quais são as características que identificam uma igreja como Babilônia? São essas 4. Tem que ter pelo menos uma dessas. Aí sim é Babilônia. Então, a igreja adventista, que não foi Babilônia no passado, também não é Babilônia em nossos dias. Ok? Próximo. O tempo profético. Não surgirá outra igreja remanescente depois de 1844. Não surgirá. Todos esses outros movimentos dissidentes que Ellen White vem tratando, surgiram depois do tempo anunciado na profecia. Então, olha só essa citação de eventos finais na página 33, na edição antiga.
O povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido. Depois desse período de tempo, Apocalipse 10, verso 4 a 6, estendendo-se de 1842 a 1844, não pode haver um traçado definido de tempo profético. A contagem mais longa vai até o outono de 1844. Tomais passagens dos testemunhos, que falam do fim do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre este povo, de um outro povo, mais puro e santo que surgirá. Ora, tudo isso agrada o inimigo. Eventos finais na página 46. Então, irmãos, nós vemos que os movimentos separatistas que existem hoje, que trazem essa mensagem, sai dela, povo meu, para a igreja adventista, que nos chamam como igreja de Babilônia ou parte de Babilônia, nós vemos que eles estão fazendo uma obra de Satanás. De Satanás. Ellen White diz que tudo isso agrada o inimigo, é isso que Satanás quer. Agora vamos ver como exemplo uma citação dissidente. Os reformistas, eles escrevem no seu livro Aconselho-te, na página 63, olha o que eles escrevem. Os que saem da igreja adventista nominal, é assim como eles nos chamam, unem-se ao grupo remanescente que já existe, que eles dizem que são eles, em virtude da separação interior. Então eles estão dizendo aqui que os sinceros que saem da igreja adventista se unem com o grupo remanescente que já existe, que na cabeça deles são eles. O texto anterior, coloca. Falais da saída deste povo, do povo adventista, para um outro povo, mais puro e santo que surgirá. Agora eles falam que eles são remanescentes. Ora, tudo isso agrada a quem? O inimigo. Está aí. A profecia se cumprindo ao pé da letra com eles. Próximo. Irmãos, a verdadeira e autêntica reforma, ela é feita individualmente e dentro da igreja de Laodiceia, e não fora. No livro Testemunho para a Igreja, no volume 1, na página 190, Ellen White, ali ela está falando à igreja de Laodiceia, a igreja adventista, e ela traz essa mensagem. Oxalá todo morno professa adventista compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer-lhe. Prezados amigos, não se iludam quanto à sua condição. Diz a testemunha verdadeira: eu sei as suas obras. O terceiro anjo está passo a passo guiando um povo cada vez mais para cima. A cada passo eles serão provados. Então essa obra de purificação é dentro da igreja, não é fora. Deus está purificando um remanescente para a chuva serôdia. Não devemos sair das fileiras e começar uma obra por nossa própria conta. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 71. Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 267, Ellen White diz quem são aqueles que estão fazendo uma reforma dentro da igreja adventista. Olha o que ela diz. Notai cuidadosamente este ponto. Os que receberem o puro sinal da verdade, ou seja, o selamento, e neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho. Aqui é uma citação de Ezequiel 9. São os que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem, Ezequiel 9,4, na igreja. Então, irmãos, aqueles que suspiram e gemem pelos erros que acontecem dentro da igreja de Deus, são esses que estão buscando pureza de vida, estão se preparando para receber o selo de Deus, o puro sinal da verdade, mas isso é dentro da igreja, não fora, como ensinam os dissidentes. Os dissidentes dizem que é impossível você ser selado para a salvação sendo membro da igreja adventista. Eles ensinam isso. O Espírito e Profecia diz ao contrário. Apresenta a condição, mas é dentro da igreja e não fora.
falando da igreja de Laodiceia, Ellen White diz sobre os vencedores, os campeões, os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda prova, e vencem, seja qual for o preço, atenderam o conselho da testemunha verdadeira, e receberão o quê? A chuva serôdia, estando assim aptos para a transladação. Ok? Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 187. Então, uma reforma dentro da Igreja Adventista e não fora. Agora, escrevem os reformistas contradizendo os testemunhos citados. No seu livro Respostas às Objeções, na página 76, olha o que eles dizem contra o que você leu até aqui. Quem quer que pense ser possível realizar a reforma na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que experimente não apenas por palavras, mas pela prática dos verdadeiros princípios do Adventismo. Ok? Olha o engano. Logo poderá perceber ser impossível efetuar a reforma dentro da igreja, contradizendo o que diz o Espírito e Profecia. Eles dizem, eles ensinam, é impossível você viver uma reforma dentro da igreja adventista, você sendo membro da igreja. Sim, não? Eu vou te falar pela minha própria experiência. Se eu não tivesse vindo na palestra, provavelmente isso aí seria um grande fácil para mim. Por quê? Você sofre tanto dentro da igreja com questões que teoricamente deveriam ser ponto pacífico, mas não são, desde o vegetarianismo, a questões sobre a natureza de Cristo, tudo questões de leitura do Espírito de Profecia. Sim. Você poderia ser enganado. Agora eu percebo também uma outra questão. Para você ser enganado, você não tem que ser um leitor do Espírito de Profecia. Se você for um leitor do Espírito de Profecia, você percebe o engano deles. Sim, exatamente. Tem essa desassociação. Sim. De fato, a igreja hoje, a igreja adventista, está se tornando uma situação muito difícil. Sim. Eu não sei quantos, não sei se tem enfrentado algum tipo de dificuldade, mas eu, pelo menos, onde eu estou, tenho enfrentado. Por isso que ela fala que temos que suspirar e gemer pelas abominações, né? E alertar o nosso povo, né? Mas ela diz que os que vão receber o puro sinal da verdade, ser beneficiados pelo selamento, eles estão dentro da igreja suspirando e gemendo pelos erros que acontecem. E os reformistas pegam e falam, não, mas isso tem que ser lá fora, não dentro. Aí está o engano. É porque o chamado de Laodiceia não é para sair dela, é o arrependimento. Exatamente. Nós falamos aqui na palestra de ontem, né? A mensagem à igreja de Laodiceia não é um chamado para sair dela, é um chamado ao arrependimento e não para sair. E a partir do momento que você começa a ler o Espírito de Profecia, você começa a se reformar e vai trazendo pessoas. Eu mesmo, junto com a Dalva, já demos estudos sobre a modéstia cristã na igreja, foram aceitos, né, Dalva? Ok. Foram bem recebidos, então a gente consegue se reformar dentro da igreja e trazer. Exatamente. Irmãos, o que podemos esperar? Olha que citação interessante, né? E vocês vão ver que é a pura verdade, ó. Aqueles que se têm apartado da fé virão às nossas congregações, eles virão em nossas igrejas, em nossas reuniões. Quando eu era um dissidente, eu tirava às vezes 2 sábados no mês, juntamente com um grupo de reformistas, nós íamos visitar algumas igrejas adventistas no sábado, né? E lá nós íamos como adventistas, fazíamos amizade e na saída nós ficávamos do lado do pregador distribuindo literatura, acusando a igreja de Babilônia, que você tem que sair dela. Nós fazíamos esse trabalho aqui, ó, virão as nossas congregações. Quando eu vi esse texto a primeira vez no livro Eventos Finais, na página 81, eu fiquei chocado, falei, nossa, mas será que Deus está falando alguma coisa para mim? Né? Então isso se cumpre. Ontem na palestra aqui, teve um irmão, ele não está aqui, ele está em outra palestra hoje, ele disse, olha irmão, isso está acontecendo na minha igreja, alguns reformistas estão indo lá e distribuindo CD e DVD contra a igreja adventista, esses dias mesmos. E a hora que o irmão citou, aqui na tela, o texto de Ellen White, eu fiquei assim, nossa, que coisa, Ellen White já tinha dado o aviso, né, que isso ia realmente acontecer. Então eles vêm em nossas congregações. E muito dessas mensagens que eles apresentam são mensagens o quê? Falsas e com textos que não são de Ellen White. Exemplo,
Testemunho para ministros, aqui na página 42. Olha só essa citação. Ver-se-á que esses que proclamam mensagens falsas não terão um alto senso de honra e integridade. Enganarão quem? O povo, e porão de mistura com o erro os testemunhos da irmã White, servindo-se do seu nome para dar influência à sua obra. E o que eles fazem? Escolhem dos testemunhos certos trechos que acham que podem ser torcidos, de modo a apoiar a sua atitude, e colocam numa moldura de falsidade para que o seu erro tenha peso e seja aceito pelo povo. Testemunho para ministro, na página 42. Eu tenho aqui algumas citações, eu tirei o xerox, eu tenho os originais, alguns textos falsos que está nas literaturas desses movimentos dissidentes e é usado como se fosse de Ellen White. Quem quiser depois tirar um xerox ou tirar uma fotografia, aqui nós temos várias citações, tá? Então, material importante. Então, irmãos, nosso tempo está terminando, então eu vou adiantar aqui o slide, né, que eu quero mostrar algo que eu não mostrei na palestra de ontem. Vai passando. Pode ir. Aí, volta um. Ok. Irmãos, preste bem atenção nisso. Foi feita essa pergunta ontem para mim na palestra, ontem de manhã. Aqui nós temos um exemplo de um argumento enganoso utilizado pelos dissidentes. Eles fazem citação do texto Primeiros Escritos, na página 261, onde Ellen White diz o seguinte, ó: vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povos serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Então o que acontece? Os dissidentes, todos sem exceção, eles usam esse texto e argumentam da seguinte maneira: olha, Ellen White disse que Deus tem filhos honestos dentro da igreja adventista, mas a maioria dos adventistas são apenas nominais. E esses honestos que Deus tem na igreja adventista, eles serão chamados a sair dessas igrejas para receber a verdade. Então, se vai sair para receber a verdade, é porque a verdade não está dentro da sua igreja. Você precisa sair porque Deus tem uma outra igreja, um outro movimento, né? E lá que você vai receber a verdade. É um argumento que eles usam também. E eles dizem também assim, ó. Eles dizem, os adventistas nominais são os adventistas do sétimo dia que apenas guardam o sábado, mas são adventistas apenas de nome. Então eles argumentam dessa maneira. Mas quem são realmente os adventistas nominais que Ellen White está mencionando? Do que se trata? Vamos lá. Quem são eles, os adventistas nominais? São aqueles que se uniram para proclamar as mensagens do primeiro e segundo anjo na década de 1840, mas que rejeitaram a mensagem do terceiro anjo. Com a sua verdade sobre o sábado. São denominados pela senhora White adventistas nominais, ou adventistas do primeiro dia. Está no livro Testemunho para Ministro, apêndice, na página 521. Então, na primeira citação, quando ela fala que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais, esses adventistas nominais não tem nada a ver com a igreja adventista do sétimo dia. Não tem nada a ver com a nossa organização. Ellen White está fazendo referência a um grupo que ainda existe até hoje nos Estados Unidos, que são os adventistas do primeiro dia. Eles são conhecidos por esse nome. E Ellen White usa para eles tanto adventistas nominais como adventistas do primeiro dia, certo? E eles são também um movimento hoje separatista, é um movimento dissidente, ok? Que luta contra a mensagem do sábado ainda hoje. Também no livro Primeiros Escritos, no prefácio histórico, na página 18, nós temos também essa informação. Depois do desapontamento de 1844, o mesmo grupo tornou-se conhecido como a Igreja Cristã Adventista nos Estados Unidos. São conhecidos também como a Igreja Cristã Adventista, ok?
Esse grupo dissidente, eles são contrários às doutrinas adventistas até hoje. Desde quando eles surgiram no século XIX, eles acusavam a Sra. White de fanatismo. Está em Primeiros Escritos, página 22, e também no livro Vida e Ensino, na página 76 e 77. Ok? Eles creem na guarda do domingo. Está em Mensagens Escolhidas, volume 1, 69. São também zombadores dos últimos dias. Ellen White cita. Farão oposição ao mandamento do sábado. Está em Primeiros Escritos, na página 33. E esse mesmo grupo, eles negam a divindade de Cristo. Está no livro Materiais de 1888, volume 2, na página 443. E eles são chamados por Deus para saírem de suas igrejas. Primeiros Escritos, na página 261. Ok? Rapidinho, irmã. Tem 4 minutos. Rapidinho, essa mudança que a gente tem visto na nossa igreja, eu mesma já procurei na internet conhecer os adventistas da Reforma. Eu já li sobre eles por conta de que eu estou vendo que a igreja está descambando ladeira abaixo, né? Então, mas isso é Mas assim, por curiosidade, se é Reforma, eles estão seguindo os mandamentos. Eu, na minha ignorância. Aí agora você está explanando, eu estou aqui só lembrando. E outro detalhe adicional, nós temos um problema com a nova teologia dentro da igreja, mas a nova teologia também já está lá. Então, se for comparar isso, assim, elas por elas, então não compensa sair daqui para ir para lá, irmão. Mas o interessante é que o pensamento da irmã foi exatamente o mesmo pensamento que passou pela minha cabeça. Eu estava ficando tão cheio da encheção de pastor, ancião, gente por... Sim, entendo. Muitas razões, que faz alguns dias eu cogitei essa ideia. Vendo a sua palestra, esclarece de uma tal forma que eu falo que a tua palestra foi extremamente oportuna. Sim, amém. Que Deus seja louvado. Ok. Mas quando a gente vai na igreja adventista da Reforma, você também não aguenta. É tão tediosos os cultos. Sim. Tem cultos que parece a igreja pentecostal pregando. Eu leio, às Sim. vezes. E outra coisa, é só pregações atacando a igreja adventista. Sim, o objetivo deles é atacar a igreja adventista. Eu fiz parte desse evangelismo e realmente é assim. E segue-se muitas coisas. Irmãos, este assunto eu não dou por terminado, ok? Esse estudo é apenas um pequeno passo nessa direção, porque infelizmente o nosso tempo terminou, nós temos outros palestrantes que virão aqui, mas eu estou à disposição dos irmãos para qualquer pergunta ou objeção com respeito aos movimentos dissidentes, principalmente aos adventistas da Reforma, ok? Nós temos aí materiais disponíveis, né? Alguma coisa eu posso mandar pelo e-mail, outras coisas nós temos aqui que podem ser xerocadas hoje, porque eu vou para a cidade, mas continue estudando esse assunto. E se na sua cidade, na sua igreja, houver algum irmão, algum conhecido que está com dúvida com respeito à igreja adventista ou algum outro movimento dissidente e precisa de estudos, nós estamos à disposição de ir até lá e estudar, esclarecer, tá? Porque o que eu tenho a apresentar aqui no slide, eu levaria mais 3 horas, só aqui para a gente continuar dialogando, tá? Mas infelizmente o tempo terminou mesmo, tá? Então Deus abençoe a todos, tá? Vamos permanecer unidos pela igreja, porque essa é a igreja de Deus, é aqui que acontece a obra do selamento, tá? É aqui que Deus vai preparar um remanescente para a chuva serôdia. Porque na profecia diz, quem tem que sair é o joio, não o trigo. Ok? Então que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração? Joelhos. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai Celestial, agradecemos pela oportunidade que temos de conhecer a Tua verdade, de buscar um preparo através da Tua palavra. E convidamos mais uma vez o Espírito Santo para que habite conosco, que trabalhe no nosso coração e que nos guie em toda a verdade. Abençoe todos os irmãos aqui no Congresso MV, todos os nossos irmãos em toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Mundial. Traga a eles mais entendimento, luz, esclareça o Teu remanescente e nos prepare para a breve volta de Jesus.
É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Congresso Missionários Voluntários, o ministério independente defendendo a identidade adventista do sétimo dia e proclamando as 3 mensagens angélicas. Para mais recursos como este, acesse congressomv.org.